Olá! Este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando a obra Assassinato no Expresso Oriente de Agatha Christie. E você que quiser e puder nos ajudar a continuar esse trabalho, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. Mas você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, clique no botão de curtir e deixe um comentário. Boa leitura! Assassinato no Expresso Oriente, de Agatha Christie. Parte 1. Os fatos. Capítulo 1. Um passageiro importante no Expresso Tauro. Eram 5 horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma da estação em Alepo, via-se o trem que figurava imponente nos guias ferroviários com o nome de Expresso Tauro. Era composto de vagão cozinha e restaurante, um vagão dormitório e 2 vagões comuns. Junto ao degrau que dava acesso ao vagão dormitório, estava um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversando com um homenzinho agasalhado até as orelhas, de quem não se podia entrever nada, a não ser a ponta rosada do nariz e as extremidades de um bigode enrolado para cima. O frio era congelante, e a tarefa de se despedir de um distinto estrangeiro não era algo invejável, mas o tenente do Boss cumpria, magnânimo, sua missão. Belas frases vertiam-lhe dos lábios em um francês elegante. Não que ele soubesse o porquê daquilo. Corriam boatos, era evidente, como sempre nesses casos. O temperamento do seu general, ia de mal a pior. Mas, então, chegara esse belga, vindo lá da Inglaterra ao que tudo indicava. Passou-se uma semana de curiosa tensão. E, depois, seguiram-se certos acontecimentos. Um oficial muito distinto cometeu suicídio, outro renunciou ao cargo, expressões ansiosas de repente perderam sua ansiedade, precauções militares foram aliviadas. E o próprio general do tenente do Boss, de repente parecia ter rejuvenescido 10 anos. Dubose escutou por acaso parte de uma conversa entre o general e o estrangeiro. Você nos salvou, mon cher, dizia o general, emotivo, com um enorme bigode branco tremendo enquanto falava. Salvou a honra do exército francês, evitou muito derramamento de sangue. Como posso agradecer por ter atendido minha solicitação? Por ter vindo de tão longe. Ao que o estrangeiro, de nome Hercule Poirot, ofereceu uma resposta afável que incluía a frase, e então não vou lembrar que um dia foi o senhor quem me salvou a vida? E então o general respondeu, educadamente, que negava qualquer mérito por aquele serviço passado e, com novas menções à França, à Bélgica, a glórias, honra e coisas afins, abraçaram-se afetuosamente, e a conversa se encerrou. Tenente do Boss permanecia no escuro a respeito do que se tratava tudo aquilo, mas coubera-lhe a tarefa de levar Monsieur Poirot ao Expresso Tauro e ele a cumpria com o zelo e a dedicação que competem a um jovem oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, expressou o tenente do Boss. Amanhã, segunda pela tardinha, o senhor vai estar em Istambul. Não era a primeira vez que fazia a mesma observação. Conversas na plataforma, antes da partida de um trem, tendem a ser de natureza um pouco repetitiva. Pois é, concordou Poirot. E pretende ficar lá por alguns dias, imagino? Mas oui. Istambul é uma cidade que ainda não conheço. Seria uma pena passar por lá, estalou os dedos de forma descritiva. Não tenho nada urgente, permanecerei uns dias como turista. A Santa Sofia, ela é muito bonita, disse o tenente do Boss, que jamais vira a construção. Um vento frio assobiou na plataforma. Ambos estremeceram. Tenente do Boss conseguiu espiar discretamente o relógio. 5:05, só mais 5 minutos. Pensando que o outro reparara em sua espiada furtiva, apressou-se em retomar o diálogo. Há poucas pessoas viajando nesta época do ano, disse olhando para as janelas do vagão dormitório acima deles. Pois é, concordou Monsieur Poirot. Vamos torcer para que não fiquem presos por conta da neve nos Montes Tauro. Isso acontece? Já aconteceu, sim. Este ano ainda não, por enquanto.
Vamos torcer então, e disse Poirot. As previsões do tempo para a Europa andam ruins. Muito ruins. Nos Balcãs há muita neve. Na Alemanha também, ouvi dizer. E bem, apressou-se o tenente Dubois, justo quando. Outra pausa parecia se insinuar. Amanhã à noite, às 19h40. Vai estar em Constantinopla. Sim, disse Poirot e, com desespero, emendou, a santa. Sofia, eu ouvi dizer que é muito bonita. Magnífica, creio. Acima da cabeça deles, a cortina de uma das cabines foi puxada de lado, e uma jovem olhou para fora. Mary de Benham dormira muito pouco desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Nem no trem para Kirkuk, nem na pousada em Mossul, nem mesmo na última noite no trem ela dormira decentemente. Então, exausta de ficar deitada insone no calor abafado de sua cabine superaquecida, levantou-se e espiou para fora. Devia ser Alepo. Nada para olhar, é claro. Apenas uma longa plataforma mal iluminada, retumbando com furiosas discussões em árabe acontecendo em algum lugar. 2 homens conversavam em francês logo abaixo da janela dela. Um era um oficial francês, o outro, um homenzinho de bigodes enormes. Deu um leve sorriso. Jamais havia visto alguém usando agasalhos tão pesados. Devia estar muito frio do lado de fora. Era por isso que aqueciam o trem de maneira tão terrível. Tentou forçar o vidro para baixo, mas a janela não cedeu. O condutor da companhia Wagon-Lit aproximara-se dos dois. O trem estava prestes a partir, informou. Era melhor que Messier entrasse. O homenzinho removeu o chapéu. Que formato de ovo tinha aquela cabeça? Apesar de suas preocupações, Mary de Benham sorriu. Um homenzinho de aspecto ridículo. Um homenzinho do tipo que ninguém jamais levaria a sério. Tenente Dubois fez seu discurso de despedida. Planejara de antemão e o guardara até o último minuto. Foi um discurso muito bonito, elegante. Para não ficar para trás, Monsieur Poirot respondeu à altura. Em voiture, Messier, e chamou o condutor. Com um ar de infinita relutância, Poirot subiu a bordo do trem. O condutor subiu atrás dele. Monsieur Poirot acenou. Tenente Dubois prestou continência. O trem, com uma sacudida terrível, moveu-se devagar para frente. Enfim, murmurou Hercule Poirot. Brrrrr, exprimiu o Tenente Dubois, percebendo a gravidade do frio que sentia. Voilá, Messier, o condutor apresentou para Poirot, com um gesto dramático, a beleza de sua cabine no vagão dormitório e a organização de sua bagagem. A pequena valise de Messier, eu coloquei aqui. A mão estendida era sugestiva. Hercule Poirot depositou nela uma nota dobrada. Merci, Messier. O condutor tornou-se enérgico e profissional. Tenho as passagens de Messier. Também ficarei com o passaporte, por favor. O senhor interrompe a jornada em Istambul, pelo que entendi. Poirot assentiu. Não há muitos passageiros viajando, imagino? Perguntou. Não, Messier. Tenho apenas outros 2 passageiros, ambos ingleses. Um coronel da Índia e uma jovem dama inglesa de Bagdá. Messier precisa de alguma coisa? Messier pediu uma garrafa pequena de Perrier. 5 da manhã era um horário estranho para embarcar em um trem, faltavam ainda 2 horas para o amanhecer. Ciente da noite inadequada de sono e da difícil missão cumprida com sucesso, Poirot enrolou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, já eram 9h30, e aventurou-se até o vagão-restaurante à procura de um café quente. Havia apenas um ocupante no momento, obviamente a jovem dama inglesa a qual se referiu o condutor. Era alta, magra e morena, com talvez uns 28 anos de idade. Havia uma espécie de eficiência fria na maneira com que comia o desjejum e chamava pelo atendente para que lhe trouxesse mais café, o que denotava uma experiência de mundo e de viagens.
Usava um vestido escuro feito com algum tecido leve, adequado à atmosfera aquecida do trem. Hercule Poirot, sem nada melhor para fazer, divertiu-se observando a moça com total discrição. Julgou que era uma jovem capaz de se defender com absoluta tranquilidade aonde quer que fosse. Tinha pose e eficiência. Gostou muito da regularidade severa de seus traços e da palidez delicada da pele. Aprovou os cabelos negros e lustrosos, com suas madeixas em ondas caprichadas e os olhos frios, impessoais e cinzentos. Porém, decidiu, era um pouco eficiente demais para o que ele chamava de uma jolie femme. Em seguida, outra pessoa entrou no vagão-restaurante. Era um homem alto, entre 40 e 50 anos, uma silhueta magra, pele marrom, com o cabelo levemente grisalho nas têmporas. O coronel da Índia, Poirot pensou consigo. O recém-chegado fez uma pequena reverência à moça. Bom dia, Sorta, de Benham. Bom dia, Coronel Arbuthnot. O coronel ficou parado com a mão no espaldar da cadeira oposta a ela. Alguma objeção? Perguntou. É claro que não. Sente-se. Bem, sabe, o café da manhã não é uma refeição em que se conversa muito. Espero que não. Mas não mordo. O coronel sentou-se. Rapaz, e chamou com ar peremptório. Fez o pedido de ovos e café. Os olhos repousaram por um momento em Hercule Poirot, mas seguiram adiante com indiferença. Poirot, interpretando corretamente o espírito inglês, sabia o que o outro pensara, outro estrangeiro detestável. Fiéis à sua nacionalidade, os dois ingleses não eram tagarelas. Trocaram algumas poucas e breves observações, em seguida, a garota levantou-se e retornou à sua cabine. Na hora do almoço, os outros dois mais uma vez dividiram a mesa e, de novo, ambos ignoraram por completo o terceiro passageiro. A conversa estava mais animada do que no café da manhã. Coronel Arbuthnot falou de Punjabi, de vez em quando, fazia à moça algumas perguntas sobre Bagdá, onde ficou claro que ela trabalhará na posição de governanta. No decorrer da conversa, descobriram alguns amigos em comum, o que teve o efeito imediato de torná-los mais amigáveis e menos circunspectos. Conversaram sobre o velho Tommy Fulano e Jerry Cicrano. O coronel inquiriu se ela iria direto para a Inglaterra ou se passaria por Istambul. Não, vou direto. Não acha que é uma pena? Fiz o mesmo trajeto vindo para cá 2 anos atrás e passei 3 dias em Istambul na ocasião. Oh, entendo. Bem, posso dizer que fico muito contente. Que esteja indo direto, pois eu estou. Fez uma espécie de cortesia desajeitada, corando um pouco ao fazê-la. Ele é suscetível, o nosso coronel, pensou Hercule Poirot, achando certa graça. O trem é tão perigoso quanto uma viagem no mar. A Sorta, de Benham respondeu calmamente que aquilo era muito bom. Seus modos tomaram um leve ar contido. O coronel, como reparou Hercule Poirot, acompanhou-a de volta à cabine. Mais tarde, passaram pelo cenário magnífico de Tauro. Ao olharem para baixo, admirando as portas da Cilícia, parados no corredor lado a lado, um suspiro veio de repente da garota. Poirot estava perto e ouviu-a murmurar. É tão lindo. Eu queria. Sim. Queria poder aproveitar. Arbuthnot não respondeu. A linha quadrada do queixo pareceu um pouco mais rigorosa e impiedosa. Queria, por Deus, que você estivesse fora dessa história toda, e ele disse. Quieto, por favor. Quieto. Oh. Está tudo bem, e lançou um olhar levemente incomodado na direção de Poirot. Então prosseguiu, mas não gosto da ideia de que seja uma governanta, ao alcance de qualquer sinal e chamado de mães tiranas e seus pirralhos cansativos. Ela riu com uma leve pitada de falta de controle no som emitido. Oh! Não deve pensar assim. A governanta oprimida é um mito bastante exagerado.
Posso garantir que são os pais que têm medo de se sentir intimidados por mim. Não falaram mais nada. Arbutot estava, quem sabe, envergonhado por seu acesso. Uma comediazinha bastante esquisita essa que estou acompanhando, disse Poirot para si mesmo, pensativo. Recordaria esse mesmo pensamento mais adiante. Chegaram a Cônia naquela noite, em torno das 11h30. Os dois viajantes ingleses saíram para esticar as pernas, caminhando de uma ponta a outra da plataforma nevada. Monsieur Poirot estava contente em observar a abundante atividade da estação através da vidraça. Depois de uns 10 minutos, no entanto, decidiu que tomar um ar fresco não seria talvez uma má ideia, afinal. Fez os preparativos necessários, enrolando-se em vários casacos e cachecóis e encaixando as botas elegantes dentro de galochas. Assim trajado, desceu cauteloso até a plataforma e começou a percorrer sua extensão. Caminhou para além da locomotiva. Foram as vozes que lhe deram a pista das duas figuras obscuras paradas à sombra de uma caminhonete. Arbutot dizia: Mary. A moça o interrompeu. Não agora. Não agora. Quando tudo estiver terminado. Quando tiver ficado para trás, aí então. Discretamente, Monsieur Poirot deu meia volta. Ficou pensativo. Dificilmente teria reconhecido a voz fria e eficiente de Sorta, de Benyon. Curioso, pensou. No dia seguinte, cogitou-se, quem sabe, eles teriam discutido. Falaram um pouco um com o outro. Observou que a moça parecia ansiosa. Apresentava olheiras sob os olhos. Eram em torno das 2h30 da tarde quando o trem fez uma parada. As cabeças despontaram das janelas. Um pequeno agrupamento de homens estava aglomerado ao lado da linha férrea, olhando, apontando para algo embaixo do vagão-restaurante. Poirot debruçou-se para fora e falou com o condutor da wagon-lit, que passava apressado. O homem respondeu, e Poirot puxou a cabeça de volta, mas, ao virar-se, quase colidiu com Mary de Benyon, que estava parada logo atrás dele. O que está acontecendo? Perguntou quase sem ar, em francês. Por que paramos? Não é nada, mademoiselle. É algo que pegou fogo sob o vagão-restaurante. Nada sério. Já apagaram. Estão agora consertando os danos. Não há perigo, lhe garanto. Ela fez um pequeno gesto abrupto, como se considerasse a ideia de perigo algo completamente desimportante. Sim, sim, entendo. Mas e a hora? A hora? Sim, isso vai nos atrasar. É possível, sim, concordou Poirot. Mas não podemos permitir um atraso. O trem deve chegar às 18h55 e é preciso atravessar o Bósforo para apanhar o Simplon Expresso Oriente do outro lado às 21h. Se atrasarmos 1 ou 2 horas, vamos perder a conexão. É possível, sim, e admitiu. Olhou para ela com curiosidade. A mão que segurava a barra da janela não estava bem firme, os lábios também estavam trêmulos. Importa muito para a senhorita, mademoiselle? Perguntou. Sim. Sim, importa. Eu preciso pegar aquele trem. Deu as costas para ele e percorreu o corredor para se juntar ao coronel Arbutot. Sua ansiedade, entretanto, era desnecessária. 10 minutos. Mais tarde, o trem deu a partida, chegou a Aida passar com apenas 5 minutos de atraso, compensando o tempo no percurso. O Bósforo estava agitado, e Poirot não desfrutou da travessia. Separou-se de seus companheiros de viagem no barco e não voltou a vê-los. Ao chegar à Ponte Gálata, foi direto ao Hotel Tocatlian. Capítulo 2. O Hotel Tocatlian. No Tocatlian, Hercule Poirot pediu um quarto com banheiro. Depois, foi ao balcão do concierge e indagou sobre suas correspondências. Havia 3 cartas e um telegrama esperando por ele. As sobrancelhas ergueram-se um pouco ao avistar o telegrama. Não era esperado.
Abriu-o com sua maneira usual, metódica e sem pressa. As palavras impressas destacavam-se com clareza. O desfecho que previu no caso Cacer aconteceu inesperadamente. Favor retornar de imediato. Voi lá se é que é chimbeta asterisco, praguejou Poirot, contrariado. Ergueu o olhar para o relógio. Vou precisar partir esta noite, disse ao concierge. A que hora sai o Simplon Oriente? Às 21 horas, monsieur. Pode me conseguir uma cabine? Seguramente, monsieur. Não há dificuldade nesta época do ano. Os trens estão quase vazios. Primeira ou segunda classe? Primeira. 3 bien, monsieur. Até onde o senhor vai? Até Londres. Bien, monsieur. Vou lhe conseguir um bilhete até Londres e reservar sua acomodação leito no comboio Istambul-Calais. Poirot consultou o relógio mais uma vez. Faltavam 10 minutos para as 8. Tenho tempo de jantar? Seguramente, monsieur. O pequeno belga assentiu. Foi à recepção, cancelou o pedido do quarto e atravessou o saguão até o restaurante. Enquanto fazia o pedido ao garçom, alguém pôs a mão em seu ombro. Ah! Movieux, mas que prazer inesperado, disse a voz atrás dele. O interlocutor era um homem de idade, baixo e robusto com o cabelo cortado no estilo escovinha. Sorria com ar de deleite. Poirot deu um salto. Monsieur Bolt. Monsieur Poirot. Monsieur Bolt era belga, diretor da Compagnie Internationale des Wagons Lits, cuja amizade com aquela antiga estrela da força policial belga datava de muitos anos. Está bem longe de casa, mon cher, disse Monsieur Bolt. Um pequeno problema na Síria. Ah? E retorna para casa, quando? Esta noite. Esplêndido. Eu também. Melhor dizendo, vou até Lausanne, tenho negócios a tratar. Viaja no Simplon Oriente, presumo? Sim. Acabei de pedir uma cabine. Era minha intenção permanecer aqui por uns dias, mas recebi um telegrama chamando-me de volta à Inglaterra para resolver assuntos urgentes. Ah? Suspirou Monsieur Bolt. Les affaires, les affaires. Mas você está no topo do mundo no momento, Movieux. Um pouco de sucesso eu conquistei, talvez. Hercule Poirot tentou parecer modesto, mas fracassou solenemente. Bolt riu. Então nos vemos mais tarde, disse. Hercule Poirot dedicou-se à tarefa de manter os bigodes fora da sopa. Tendo cumprido a difícil missão, olhou ao redor enquanto aguardava o próximo prato. Havia apenas meia dúzia de pessoas no restaurante, e, dentre aquela meia dúzia, apenas 2 interessavam a Hercule Poirot. Os 2 estavam sentados a uma mesa não muito distante. O mais novo era um homem de aparência simpática, por volta de 30 anos, claramente americano. No entanto, não fora este, mas seu acompanhante que atraíra a atenção do pequeno detetive. Era um homem que tinha entre 60 e 70 anos. À distância, tinha o aspecto ameno de um filantropo. Sua cabeça levemente calva, a testa abobadada, a boca sorridente exibindo um conjunto muito branco de dentes falsos, tudo parecia representar uma personalidade benevolente. Apenas os olhos desmentiam a suposição. Eram pequenos, profundos e astuciosos. Mas não era só isso. Quando o homem, ao fazer algum comentário para o jovem acompanhante, examinou o entorno da sala, seu olhar se deteve em Poirot por um momento, e, por não mais de um segundo, havia ali uma estranha malevolência. Uma tensão anormal no olhar. Então se levantou. Pague a conta, Hector, disse. A voz era um pouco rouca no timbre. Tinha uma qualidade estranha, macia, perigosa. Quando Poirot reencontrou seu amigo no lobby, os outros 2 estavam saindo do hotel. A bagagem estava sendo trazida para o térreo. O mais jovem supervisionava o processo. Em seguida, abriu a porta de vidro e disse:
Quase tudo pronto, Sr. Hatchet. O mais velho rosnou uma quiescência e passou. E bem, disse Poirot. O que acha daqueles dois? São americanos, disse Monsieur Bulk. Seguramente que são americanos. Estava me referindo ao que achava de suas personalidades. O mais jovem parecia bastante simpático. E o outro? Para dizer a verdade, meu amigo, não gostei dele. Causou em mim uma impressão desagradável. E você? Hercule Poirot levou um momento para responder. Quando passou por mim no restaurante, disse por fim, tive uma impressão curiosa. Foi como se um animal selvagem. Um animal feroz, mas bestial mesmo. Entende, houvesse passado por mim. E, no entanto, ele parecia no conjunto uma das pessoas mais respeitáveis. Precisamente. O corpo, a jaula, reúne tudo de mais respeitável, mas por trás das barras, a fera bestial olha para fora. É imaginativo, mon vieux, declarou Monsieur Bulk. Pode ser. Mas não consigo me livrar da impressão de que a maldade passou muito perto de mim. Aquele cavalheiro americano respeitável? Aquele cavalheiro americano respeitável. Bem, disse Monsieur Bulk em tom jovial. Pode ser. Há muita maldade no mundo. Naquele momento, a porta se abriu, e o concierge foi em direção aos dois. Parecia preocupado e constrangido. É extraordinário, Monsieur, e disse a Poirot. Não há sequer um leito de primeira classe disponível no trem. Comentem-me, Mencote, exclamou Monsieur Bulk. Nesta época do ano? Há, sem dúvida, algum grupo de jornalistas, de políticos. Não sei, senhor, comentou o concierge, dirigindo-se a ele com todo o respeito. Mas essa é a situação. Bem, e Monsieur Bulk virou-se para Poirot. Não tema, meu amigo. Vamos arranjar alguma coisa. Há sempre uma cabine, a 16, que nunca é reservada. O condutor cuida disso. Sorriu e, então, consultou o relógio. Venha. Está na hora de partirmos. Na estação, Monsieur Bulk foi saudado com presteza pelo condutor de uniforme marrom da Wagon-Lit. Boa noite, Monsieur. Sua cabine é a número 1. Chamou os carregadores, e estes empurraram as bagagens até a metade do vagão, onde as plaquetas de lata anunciavam o destino, Istambul Trieste Calais. Estão lotados esta noite, ouvi dizer? É inacreditável, Monsieur. O mundo inteiro decidiu viajar esta noite. Mesmo assim, precisa encontrar um lugar para este cavalheiro aqui. É meu amigo. Pode ficar na cabine 16. Está ocupada, Monsieur. O quê? O número 16? Os dois trocaram um olhar de entendimento, e o condutor sorriu. Era um homem alto, pálido, de meia idade. Mas sim, Monsieur. Como lhe disse, estamos lotados. Lotados, tudo lotado. Mas o que se passa? Exigiu Monsieur Bulk, enfurecido. Há alguma conferência em algum lugar? É uma festa? Não, Monsieur. Puro acaso. Aconteceu apenas que muita gente resolveu viajar na noite de hoje. Monsieur Bulk produziu um estalido de irritação. Em Belgrado, falou, temos o acréscimo do vagão de Atenas. Também há o vagão de Bucareste e Paris, mas só chegaremos a Belgrado amanhã à noitinha. O problema é esta noite. Não há nenhum leito desocupado na segunda classe? Temos um leito na segunda classe, Monsieur. Bem, então. Mas é um beliche de senhoras. Há uma senhora alemã acomodada na cabine, uma dama de companhia. Lá, que complicado, disse Monsieur Bulk. Não se aflija, meu amigo, disse Poirot. Vou viajar em um vagão comum. De jeito nenhum. De jeito nenhum, voltou-se mais uma vez ao condutor.
Já chegou todo mundo? É verdade, disse o homem, e que há um passageiro que ainda não chegou. Falou devagar e com hesitação. Mas diga então? Leito número 7, da segunda classe. O cavalheiro ainda não chegou e já são 20h56. Quem é ele? Um inglês, o condutor consultou a lista. Um tal Sr. Harris. O nome é um bom sinal, disse Poirot. Leia o Dickens. Esse Sr. Harris não vai chegar. Põe a bagagem de Messier no número 7, falou Monsieur Bolt. Se esse Sr. Harris chegar, então lhe informaremos que chegou tarde demais, que os leitos não podem ser reservados por tanto tempo. Vamos resolver a questão de um jeito ou de outro. E eu lá me importo com algum Sr. Harris. Como Messier desejar, disse o condutor. Falou com o carregador de Poirot, indicando-lhe para onde ir. Então abriu passagem nos degraus para que Poirot embarcasse. Tu a fait Bolt, Messier, e explicou. A penúltima cabine ao fundo. Poirot foi passando pelo corredor, um progresso um tanto lento, já que a maioria dos viajantes estava de pé do lado de fora de suas cabines. Enunciava seus educados pardons com pontualidade suíça. Por fim, alcançou a cabine indicada. Em seu interior, ajeitando uma mala, estava o jovem e alto americano do Tocatlian. Ele franziu o rosto assim que Poirot entrou. Desculpe-me, falou. Acho que o senhor se enganou. Então, repetiu com dificuldade em francês. Je crois que vous avez un erreur. Poirot respondeu em inglês. O senhor é o Sr. Harris? Não, meu nome é McQueen. Eu. Mas, naquele momento, a voz do condutor se fez ouvir por sobre o ombro de Poirot. O tom era constrangido e um tanto sem fôlego. Não há nenhum outro beliche no trem, Messier. Este cavalheiro precisa viajar aqui. Ele fechava a janela do corredor enquanto falava e começou a erguer a bagagem de Poirot. Poirot achou certa graça ao perceber, no tom de voz dele, um pedido de desculpas. Sem dúvida, fora-lhe prometida uma boa gorjeta se conseguisse manter a cabine para uso exclusivo do outro passageiro. Contudo, mesmo a mais magnânima das gorjetas perde seu efeito quando o diretor da empresa está a bordo dando ordens. O condutor emergiu da cabine depois de levantar todas as malas, ajeitando-as nos compartimentos superiores. Voilà Messier, e declarou. Tudo organizado. Seu beliche é o de cima, número 7. Partimos dentro de 1 minuto. Saiu apressado pelo corredor. Poirot entrou de novo na cabine. Um fenômeno que vi em raras ocasiões, e disse com ar animado. O próprio condutor da vagonlita arrumando as bagagens. Onde já se viu. O companheiro de viagem sorriu. Era evidente que superara sua irritação, provavelmente decidiu que não adiantava nada encarar a situação por um viés que não o filosófico. O trem está com uma lotação excepcional, comentou. O apito soou, houve um longo e melancólico ruído do motor. Ambos saíram para o corredor. Do lado de fora, uma voz gritou. Em Voiture. Partimos, disse McQueen. Mas não haviam partido ainda de verdade. O apito soou. De novo. Digo, senhor, falou o rapaz de repente, se preferir ficar com a cama de baixo, se for mais fácil e tudo mais, por mim tudo bem. Não, não, o protestou Poirot. Não gostaria de lhe privar de... Está tudo certo. É muito amável. Protestos educadíssimos dos dois lados. É por uma noite apenas, explicou Poirot. Em Belgrado. Ah, entendo. Está descendo em Belgrado. Não exatamente. Veja bem. Houve uma arrancada súbita. Ambos foram à janela contemplar a longa plataforma iluminada que passava por eles devagar. O Expresso Oriente dera início à sua viagem de 3 dias atravessando a Europa. Capítulo 3. Poirot recusa um caso.
Hercule Poirot estava um pouco atrasado ao entrar no vagão do almoço no dia seguinte. Acordara cedo, tomara o café quase que sozinho e passará a manhã revisando as anotações do caso que o estava chamando de volta para Londres. Vira pouco de seu companheiro de viagem. Monsieur Bulk, que já estava acomodado em uma mesa, fez um gesto de saudação e chamou o amigo para o lugar vago ao seu lado. Poirot sentou-se e logo se descobriu na posição mais favorecida da mesa, a qual era servida primeiro e com as melhores escolhas de cortes. A comida também estava melhor que de costume. Foi apenas quando estavam comendo um delicado queijo cremoso que Monsieur Bulk permitiu que sua atenção fosse para assuntos não referentes à nutrição. Estava naquele estágio da refeição no qual as pessoas começam a filosofar. Ah! Suspirou. Se eu tivesse a pena de um Balzac, registraria essa cena. Fez um aceno com a mão. É uma ideia, e disse Poirot. Ah, concorda. Ainda não fizeram, creio. E, ainda assim, a cena se presta para um romance, meu amigo. Ao nosso redor, há pessoas de todas as classes, nacionalidades e de todas as idades. Por 3 dias, essas pessoas, estranhas entre si, são reunidas num só lugar. Comem e dormem sob o mesmo teto, não podem fugir umas das outras. Ao final de 3 dias, despedem-se, cada uma segue o seu caminho, talvez para nunca tornarem a se ver. E mesmo assim, disse Poirot, suponha que um acidente. Ah, não, meu amigo. Do seu ponto de vista seria lastimável, concordo. Mas, apesar disso, vamos nos permitir supor por um instante. Então, quem sabe, todos estes que aqui estão seriam conectados, pela morte. Um pouco mais de vinho, disse Monsieur Bulk, em tom apressado, já servindo. Como é mórbido, mon cher. Talvez. Quem sabe, seja sua digestão. É verdade, concordou Poirot, que a comida na Síria não era, talvez, muito adequada ao meu estômago. Bebericou seu vinho. Então, reclinando-se, correu olhar pelo vagão-restaurante. Havia 13 pessoas sentadas ali e, como dissera Monsieur Bulk, de todas as classes e nacionalidades. Começou a estudá-las. Na mesa oposta a deles havia 3 homens. Eram, ele supunha, viajantes solitários, classificados e sentados ali pelo julgamento infalível dos atendentes do restaurante. Um italiano grande, moreno, palitava os dentes com afinco. Do outro lado, um inglês econômico, ajeitado, tinha o rosto inexpressivo e reprovador do criado bem treinado. Ao lado do inglês estava um americano grandalhão com um terno chamativo, possivelmente um caixeiro viajante. Precisa fazer com estardalhaço, dizia ele em um timbre alto e anasalado. O italiano removeu o palito de dentes para gesticular à vontade com ele. Claro, disse. É o que digo tudo e o tempo. O inglês olhou pela janela e tossiu. O olhar de Poirot seguiu adiante. Em uma pequena mesa, sentada em posição muito ereta, estava uma das velhinhas mais feias que ele já vira na vida. Era uma feiura com distinção, fascinava em vez de repelir. Estava muito aprumada. Ao redor do pescoço, tinha um colar de pérolas enormes que, por mais improvável que pudesse parecer, eram verdadeiras. As mãos estavam cobertas de anéis. Seu casaco de zibelina estava repuxado sobre os ombros. O chapéu preto na cabeça, pequeníssimo e caro, caía pessimamente mal com o rosto esmaecido de sapo logo abaixo. Ela então falou com o atendente do restaurante usando um tom claro, cortês, mas completamente autocrático. Será amável o bastante para pôr em minha cabine uma garrafa de água mineral e um copo grande de suco de laranja. Arranje para que eu tenha frango cozido sem molho para comer no jantar e também um pouco de peixe fervido. O atendente respondeu respeitoso que aquilo seria feito. Ela fez uma leve menção graciosa com a cabeça e levantou-se. Seu olhar encontrou o de Poirot e desviou com a frieza displicente de uma aristocrata. É a princesa Dragomirov, disse Monsieur Bulk em voz baixa.
É russa. O marido juntou todo o seu dinheiro antes da Revolução e investiu no estrangeiro. É extremamente rica. Uma cosmopolita. Poirot assentiu. Já ouvirá falar da princesa Dragomirov. É uma personalidade, disse Monsieur Boulk. Feia como um raio, mas se faz notar. Concorda? Poirot concordou. Em outra das mesas grandes, Mary de Benyon estava sentada com mais duas mulheres. Uma delas era alta, de meia-idade, com uma blusa xadrez e saia de tweed. Tinha uma massa de cabelos amarelados e sem viço, arrumados em um grande coque que não lhe caía bem, usava óculos e tinha um rosto longo, suave, lembrando muito de uma ovelha. Estava ouvindo o que contava a terceira, uma mulher mais velha, corpulenta, de rosto agradável, que falava em um tom monótono e límpido sem dar sinais de qualquer pausa para respirar ou de terminar o assunto. E então minha filha disse: ora, não pode aplicar métodos americanos neste país. É natural que as pessoas daqui sejam indolentes, ela disse. Simplesmente não têm a mesma pressa. Mas mesmo assim ficariam surpresas ao saber o que nossa faculdade está fazendo lá. Conseguiram um bom time de professores. Acho que não há nada como a educação. Temos de aplicar nossos ideais ocidentais e ensinar o Oriente a reconhecê-los. Minha filha diz. O trem mergulhou em um túnel. A voz calma e monótona foi abafada. Na mesa ao lado, que era pequena, estava o coronel Arbutot. Sozinho. Seu olhar fitava a nuca de Mary de Benyon. Não estavam sentados juntos. Ainda assim, isso poderia ter sido facilmente arranjado. Por quê? Talvez, pensou Poirot, Mary de Benyon tenha objetado. Uma governanta aprende a ser cuidadosa. As aparências são importantes. Uma moça que precisa ganhar a vida trabalhando deve ser discreta. O olhar dele passou para o lado oposto do vagão. Na ponta, contra a parede, estava uma mulher de meia-idade vestida de preto com um rosto largo e inexpressivo. Alemão ou escandinava, pensou. Provavelmente era a dama de companhia alemã. Depois dela, vinha um casal conversando animadamente sobre a mesa. O homem vestia roupas inglesas de tweed, mas não era inglês. Embora apenas a parte de trás da cabeça estivesse visível, o formato e o conjunto dos ombros traíam-lhe. Um homem grande, bem feito. Virou a cabeça de repente, e Poirot viu seu perfil. Um homem muito bonito, com mais de 30 anos e um grande bigode claro. A mulher diante dele não passava de uma garota, 20 anos, arriscou. Um casaquinho e saia pretos bem ajustados, blusa branca de cetim, chapéu pequeno e chique, encarapitado em um ângulo inusitado e moderno. Tinha um rosto lindo e de aparência estrangeira, pele de um branco lívido, grandes olhos castanhos, cabelos preto ônix. Fumava um cigarro em uma longa piteira. A manicure feita revelava unhas de vermelho profundo. Usava uma grande esmeralda engastada em platina. Tinha uma alegria no olhar e na voz. Elle est jolie, et chique, o murmurou Poirot. Marido e mulher, hein? Monsieur Boulk assentiu. Embaixada húngara, creio, o falou. Um bonito casal. Havia mais dois comensais, o companheiro de viagem de Poirot, McQueen, e seu empregador, Sr. Hatchett. Este último estava sentado de frente para Poirot, que, pela segunda vez, estudou aquela face despretensiosa, reparando na falsa benevolência do senho e nos pequenos olhos cruéis. Sem dúvida, Monsieur Boulk percebeu a mudança na expressão do amigo. É para seu animal selvagem que está olhando? Perguntou. Poirot assentiu. Quando o café foi trazido, Monsieur Boulk se pôs de pé. Como começara antes de Poirot, terminara de comer há algum tempo. Vou retornar à minha cabine, e avisou. Venha em seguida para conversar comigo. Com prazer. Poirot bebeu o café e pediu um licor. O atendente estava passando de mesa em mesa com um caixote de dinheiro, recebendo o pagamento das contas.
A voz da americana mais velha levantou-se estridente e queixosa. Minha filha disse, leve uma cartela de vales-refeição e não terá problema nenhum, problema nenhum. Agora, não é bem assim. Parece que sempre é preciso dar uma gorjeta de 10%, e então tem aquela garrafa de água mineral, e um tipo estranho de água também. Não tem nenhuma Evian ou Vichy, o que acha esquisito. É que precisam, como se diz, servir a água do país, explicou a senhora de cara de ovelha. Bom, eu acho esquisito. Ela olhou desgostosa para a pilha de trocados na mesa. Vejam essa coisa peculiar que me deram. Dinares ou qualquer coisa. Parece um monte de refúgio. Minha filha disse. Mary de Benham empurrou a cadeira para trás e saiu fazendo uma discreta cortesia às outras duas. Coronel Arbutot levantou-se e a seguiu. Juntando dinheiro desprezado, a senhora americana saiu na sequência, seguida pela senhora que lembrava uma ovelha. Os húngaros já haviam se retirado. O vagão-restaurante estava vazio, exceto por Poirot, Hatchett e McQueen. Hatchett pronunciou algo a seu companheiro, que se levantou e deixou o vagão. Então, ele próprio se ergueu, porém, em vez de seguir McQueen, aterrissou, inesperadamente, no assento diante de Poirot. Por obséquio, o senhor tem fogo? Perguntou. A voz era suave, com leve timbre anasalado. Meu nome é Hatchett. Poirot cumprimentou com discrição. Enfiou a mão no bolso e retirou uma caixa de fósforos que entregou ao outro, o qual apanhou, mas não riscou um palito. Acredito, prosseguiu, que tenho o prazer de estar falando com o Sr. Hercule Poirot. É isso? Poirot inclinou a cabeça mais uma vez. Foi informado corretamente, monsieur. O detetive estava ciente dos estranhos olhos astutos analisando por completo antes que o outro voltasse a falar. No meu país, declarou, vamos direto ao ponto. Sr. Poirot, quero contratá-lo para fazer um serviço para mim. As sobrancelhas de Hercule Poirot se elevaram. Minha clientele, monsieur, é limitada hoje em dia. Aceito pouquíssimos casos. Ora, naturalmente, compreendo. Mas este, Sr. Poirot, envolve um bom dinheiro, e repetiu mais uma vez com a voz mansa e persuasiva, um bom dinheiro. Hercule Poirot ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos. Então disse. O que deseja que faça para o senhor, senhor, hã? Hatchett? Senhor Poirot, sou um homem rico, um homem muito rico. Homens na minha posição têm inimigos. Tenho um inimigo. Apenas um? O que está insinuando com essa pergunta? Inquiriu Hatchett, ríspido. Monsieur, na minha experiência, quando um homem se encontra em uma posição de ter, como disse, inimigos, logo, de maneira geral, não se resume a apenas um. Hatchett pareceu aliviado com a resposta de Poirot. Foi logo dizendo. Ora, sim, compreendo sua colocação. Inimigo ou inimigos? Não importa. O que importa é a minha segurança. Segurança? Minha vida foi ameaçada, Sr. Poirot. Agora sou um homem que sabe se cuidar muito bem. Do bolso do casaco, retirou uma pequena pistola automática. Mostrando-a por um instante. Ele prosseguiu de modo lúgubre. Não acho que sou do tipo de homem que é apanhado. Dormindo no ponto. Mas, pelo que vejo, posso muito bem redobrar minhas garantias. Imagino que o senhor seja o homem certo para o trabalho, Sr. Poirot. E lembre-se, um bom dinheiro. Poirot olhou pensativo para ele por alguns minutos. Seu rosto estava totalmente inexpressivo. O outro não obteria nenhum indício de que pensamentos passavam por sua cabeça. Lamento, monsieur, o falou devagar. Não posso aceitar. O outro o encarou com sagacidade. Diga o valor, então, o propôs. Poirot balançou a cabeça. Não está compreendendo, monsieur.
Tenho sido muito feliz na minha profissão. Ganhei dinheiro suficiente para satisfazer tanto minhas necessidades quanto meus caprichos. Agora aceito apenas casos conforme sejam de meu interesse. Tem muita audácia, declarou Ratchet. $20.000 podem tentá-lo? Não. Se está blefando para conseguir me arrancar mais, porém não vai levar. Sei o valor que algo tem para mim. Eu também, Sr. Ratchet. O que há de errado na minha proposta? Poirot levantou-se. Perdoe-me por ser tão subjetivo, não vou com a sua cara, Sr. Ratchet o declarou. E, com isso, deixou o vagão. Capítulo 4. Um grito na noite. O Simplon Expresso Oriente chegou a Belgrado às 15 para às 9 naquela noite. Não estava programado para partir antes das 21h15, então Poirot desceu para a plataforma. Contudo, não permaneceu lá por muito tempo. O frio era cruel e, embora a plataforma em si fosse protegida, uma neve pesada caía do lado de fora. Retornou à sua cabine. O condutor, que estava na plataforma batendo os pés e movendo os braços para se manter aquecido, lhe falou. Suas valizes foram transferidas, Monsieur, para a cabine número 1, de Monsieur Bulk. E onde está Monsieur Bulk? Ele se mudou para o carro que veio de Atenas e que acaba de ser atrelado. Poirot saiu à procura de seu amigo. Monsieur Bulk desconsiderou seus protestos. Não é nada. Não é nada. É mais conveniente desse jeito. Você vai até Inglaterra, então é melhor que fique no carro que vai até Calais. Estou muito bem acomodado aqui. É muito tranquilo. Este carro está vazio, exceto por mim e um doutorzinho grego. Ah, meu amigo, que noite! Dizem que não cai tanta neve assim há muitos anos. Vamos torcer para que não fiquemos presos. Não estou muito feliz com a situação, posso lhe adiantar. Às 21h15, pontualmente, o trem partiu da estação. Pouco depois, Poirot levantou, deu boa noite ao amigo e percorreu o caminho de volta a seu vagão, que era o primeiro depois do restaurante. Naquele que era o segundo dia de viagem, as barreiras começavam a desmoronar. Coronel Arbutot estava parado na porta de sua cabine conversando com McQueen. McQueen interrompeu o que dizia ao ver Poirot. Pareceu muito surpreso. Ora, exclamou, pensei que havia nos abandonado. Disse que estava descendo em Belgrado. O senhor me entendeu mal, disse Poirot, sorrindo. Agora lembro, o trem deu a partida de Istambul bem na hora em que falávamos disso. Mas, homem, sua bagagem, ela desapareceu. Foi transferida para outra cabine, só isso. Ah, entendo. Retomou o assunto com Arbutot, e Poirot seguiu pelo corredor. 2 portas antes de chegar à sua cabine, a americana idosa, Sra. Hubbard, estava parada conversando com a senhora com cara de ovelha, que era sueca. A Sra. Hubbard empurrava-lhe uma revista. Por favor, aceite, minha querida, e dizia. Tenho material de leitura suficiente. Nossa, este frio não está aterrorizante? Fez um aceno amigável para Poirot. A senhora é muito gentil, disse a sueca. De modo algum. Espero que durma bem e que sua cabeça esteja melhor pela manhã. É apenas frio. Agora preparo minha xícara de chá. Tem alguma aspirina? Tem certeza mesmo? Tenho várias. Bem, boa noite, minha querida. Voltou-se para Poirot, puxando conversa, assim que a outra partiu. Pobre criatura, é sueca. Pelo que entendi é uma espécie de missionária, do tipo que ensina. Uma boa criatura, mas não fala muito inglês. Estava interessadíssima no que relatei sobre minha filha. Poirot, àquela altura, já sabia tudo sobre a filha da senhora Hubbard. Todos que entendessem inglês no trem sabiam.
Como ela e o marido faziam parte dos profissionais de alguma grande faculdade americana em Esmirna, como aquela era a primeira viagem de Sra. Hubbard para o Oriente e o que ela achava dos turcos com seus modos desleixados e a condição de suas estradas. Estava quase adormecendo quando algo novamente o despertou. Dessa vez, era como se algo pesado houvesse caído contra a porta com um estrondo. Saltou da cama, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Mas à sua direita, um pouco adiante no corredor, uma mulher enrolada em um kimono escarlate afastava-se. Na outra ponta, sentada em seu banquinho, o condutor anotava números em folhas grandes de papel. Tudo era de um silêncio mortal. Decididamente estou num estado de nervos, disse Poirot e retirou-se para a cama. Então, dormiu até de manhã. Quando acordou, o trem permanecia parado. Levantou a persiana e espiou para fora. Pesados bancos de neve cercavam o trem. Consultou o relógio e viu que passavam das 9 horas. Às 15 para as 10, arrumado, asseado e afetado como nunca, percorreu o trajeto até o vagão-restaurante, onde um coro de aflições estava reunido. Quaisquer barreiras que um dia existiram entre os passageiros haviam agora caído por terra. Todos estavam unidos em um infortúnio comum. A Sra. Hubbard era mais ruidosa em suas lamentações. Minha filha disse que seria a coisa mais simples do mundo. Era só ficar sentada no trem até chegar a Parro. Mas agora podemos ficar aqui por dias e dias, pranteava. E meu navio parte depois de amanhã. Como vou pegá-lo agora? Ai de mim, não posso nem sequer mandar um telegrama cancelando minha passagem. Estou furiosa demais para falar a respeito. O italiano disse que ele mesmo também tinha negócios urgentes em Milão. O americano grandalhão acrescentou que era uma pena. Madame ri, para tranquilizá-la, manifestou esperanças de que o trem pudesse compensar o tempo. Minha irmã, os filhos dela me esperam, disse a senhora sueca chorando. Não os aviso. Que vão pensar? Vão dizer que alguma coisa ruim aconteceu comigo. Por quanto tempo vamos ficar presos aqui? Exigiu Mary de Benham. Alguém sabe? A voz dela soava impaciente, mas Poirot percebeu que não havia sinais daquela ansiedade quase febril que demonstrara durante o atraso do Expresso Tauro. A Sra. Hubbard irrompeu de novo. Ninguém sabe de nada neste trem. E ninguém está tentando resolver nada. É uma penca de estrangeiros inúteis. Horas, se fosse no meu país, haveria alguém ao menos tentando fazer alguma coisa. Arbuthnot virou-se para Poirot e falou em cuidadoso francês britânico. Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire. Sorrindo, Poirot corrigiu. Não. Não, disse em inglês. Não sou eu. Está me confundindo com meu amigo, Monsieur Bulk. Oh. Sinto muito. De modo algum. É muito natural. Estou agora na cabine que antes era dele. Monsieur Bulk não estava presente no restaurante. Poirot examinou ao redor para reparar em quem mais estava ausente. A princesa Dragomirov estava faltando, assim como o casal húngaro. Também Hatchet, seu criado e a dama de companhia alemã. A sueca limpou as lágrimas. Sou uma tonta, e disse. Chorando como um bebê. Tudo se ajeitará, o que quer que aconteça. Aquele espírito cristão, entretanto, estava longe de ser compartilhado. Está muito bem, disse McQueen inquieto. Pode ser que fiquemos aqui por dias. Que país é este mesmo? Perguntou a Sra. Hubbard de maneira lacrimosa. Ao lhe informarem que era Iugoslávia, comentou. Oh! Uma dessas coisas balcas. Estávamos esperando o quê? A senhorita é a única com paciência, mademoiselle, disse Poirot para a sorta, de Benham. Ela deu levemente de ombros. O que se pode fazer?
É uma filósofa, mademoiselle. Isso implica uma atitude desapegada. Acho que minha atitude é mais egoísta. Aprendi a me poupar de emoções inúteis. Ela nem sequer olhava para ele. Sua mirada passava além de sua figura, para fora da janela, onde a neve se acumulava em pesados montes. Tem um caráter forte, mademoiselle, disse Poirot com gentileza. É, acredito, a personalidade mais forte dentre todos nós. Oh, não. Não mesmo. Conheço uma muito, muito mais forte do que eu. E quem é essa pessoa? Pareceu de repente voltar a si, percebendo que falava com um estranho, além de tudo estrangeiro, com o qual, até aquela manhã, trocara apenas meia dúzia de frases. Riu um riso educado, mas distante. Bem, aquela velha, por exemplo. Provavelmente reparou nela. Uma mulher muito feia, mas bastante fascinante. Precisa apenas levantar o mindinho e pedir por algo com a voz polida, e o trem inteiro corre para atender. Também correm para meu amigo Monsieur Bulk, e disse Poirot. Mas isso porque ele é diretor da linha, não porque tenha uma personalidade dominadora. Mary de Benham sorriu. A manhã passou. Várias pessoas, dentre elas Poirot, permaneceram. No restaurante. A vida comunitária era percebida, naquele momento, como uma ajuda para passar melhor o tempo. Ouviu muito mais histórias sobre a filha da Sra. Hubbard e sobre os hábitos de uma vida inteira do Sr. Hubbard, já falecido. Desde que acordava de manhã e começava o desjejum comendo cereal, até seu repouso noturno, usando as meias de dormir que a própria Sra. Hubbard tinha o hábito de tricotar para ele. Foi então, enquanto ouvia os relatos confusos dos objetivos missionários da senhora sueca, que um dos condutores da Wagon-Lit entrou no vagão e parou ao seu lado. Pardon, monsieur. Pois não? Venho em nome de Monsieur Bulk, que ficaria grato se o senhor pudesse ir ter com ele por alguns minutos. Poirot levantou-se, balbuciou desculpas à senhora sueca e acompanhou o homem para fora do restaurante. Não era o seu próprio condutor, mas um homem grande e claro. Seguiu seu guia pelo corredor de seu próprio carro e continuou pelo corredor do próximo. O homem bateu em uma porta, então se parou de lado para dar passagem a Poirot. A cabine não era do próprio Monsieur Bulk. Era de segunda classe, e escolhida, presumiu, pelo tamanho um pouco maior. Era certo que dava a impressão de estar cheia. O próprio Monsieur Bulk estava sentado na poltrona pequena do canto. No canto da janela, de frente para ele, estava um homem pequeno e escuro, contemplando a neve. De pé, de modo a impedir que Poirot avançasse um passo a mais que fosse, estava um homenzarrão de uniforme azul, o chefe de trem, e seu próprio condutor da Wagon-Lit. Ah, meu bom amigo, clamou Monsieur Bulk. Entre. Precisamos do senhor. O homenzinho na janela deslizou no assento. Poirot espremeu-se passando pelos outros dois e sentou-se de frente para o amigo. A expressão no rosto de Monsieur Bulk o levou, como ele próprio teria dito, a refletir furiosamente. Era evidente que ocorrera algo fora do comum. O que aconteceu? Perguntou. É uma boa pergunta. Primeiro esta neve, esta interrupção. E agora? Fez uma pausa, e uma espécie de suspiro estrangulado foi emitido pelo condutor da Wagon-Lit. E agora o quê? E agora um passageiro foi descoberto morto em seu leito, apunhalado. Monsieur Bulk falou com uma espécie de calmo desespero. Um passageiro? Que passageiro? Um americano. Um homem chamado, consultou algumas anotações que tinha diante de si. Hatchet, é certo isso, Hatchet? Sim, monsieur, o homem da Wagon-Lit engoliu em seco. Poirot olhou para ele. Estava branco como giz. É melhor deixar o homem sentar, falou. É capaz de desmaiar. O chefe de trem deu lugar, e o funcionário da Wagon-Lit afundou-se no canto, enterrando o rosto nas mãos. BRR! Exclamou Poirot. Isso é grave.
certamente é grave. Para começar, um assassinato, isso por si só já é uma calamidade de primeira. Mas não apenas isso, as circunstâncias são incomuns. Estamos em meio a uma parada forçada. Pode ser que fiquemos presos por horas, e não só horas, dias. Outra circunstância. Ao passarmos pela maior parte dos países, temos a polícia daquele país a bordo. Mas não na Iugoslávia. Compreende? É uma situação de grande dificuldade, disse Poirot. O pior ainda está por vir. Dr. Constantine, esqueci de apresentá-los. Dr. Constantine, Monsieur Poirot. O homenzinho escuro inclinou-se. Poirot retribuiu o cumprimento. O Dr. Constantine é da opinião que a morte ocorreu por volta da 1h da manhã. É difícil afirmar com exatidão essas coisas, e disse o doutor, mas acho que posso definitivamente dizer que a morte ocorreu entre meia-noite e 2 da manhã. Quando este Sr. Hatchett foi visto vivo pela última vez? Perguntou Poirot. Sabemos que estava vivo até em torno das 1:20, quando falou com o condutor, disse Monsieur Bulk. Isso é correto, disse Poirot. Eu mesmo escutei o que se passava. Essa é a última informação de que se tem notícia? Sim. Poirot voltou-se para o doutor, que continuou. A janela da cabine do Sr. Hatchett foi encontrada escancarada, levando-nos a supor que o assassino escapou por ali. Porém, em minha opinião, a janela aberta é um engodo. Qualquer um que fugisse por ali teria deixado rastros nítidos na neve. Não havia nada. O crime foi descoberto, quando? Perguntou Poirot. Michel. O condutor da Wagonlit se recompôs. O rosto ainda parecia pálido e aterrorizado. Conte a esse cavalheiro exatamente o que aconteceu, ordenou Monsieur Bulk. O homem falou um tanto aos solavancos. O criado deste Sr. Hatchett, ele bateu várias vezes à porta esta manhã. Não houve resposta. Então, meia hora atrás, veio o atendente do vagão-restaurante. Queria saber se Messier ia tomar seu déjeuner. Já eram 11 da manhã, compreendam. Abro a porta para ele com minha chave. Mas há também a corrente, que está trancada. Não houve resposta, e estava tudo muito silencioso ali, e frio, mas frio mesmo. Com a janela aberta e a neve soprando para dentro. Pensei que o cavalheiro talvez tivesse tido um ataque. Fui buscar o chefe de trem. Arrebentamos a corrente e entramos. Ele estava. Ah? C'est terrible. Enterrou o rosto nas mãos mais uma vez. A porta estava trancada e acorrentada por dentro, falou Poirot, pensativo. Não foi suicídio, hein? O doutor grego deu uma gargalhada sardônica. E um homem que comete suicídio vai se apunhalar em 10, 12, 15 lugares diferentes? Perguntou. Os olhos de Poirot se arregalaram. Isso é uma ferocidade tremenda, e disse. Foi mulher, disse o chefe de trem, pronunciando-se pela primeira vez. Posso garantir que era mulher. Só uma mulher. Esfaquearia alguém desse jeito. Dr. Constantine franziu o rosto, pensativo. Deve ter sido uma mulher muito forte, e disse. Não desejo falar em termos técnicos, porque isso serve apenas para confundir, mas posso lhes assegurar que 1 ou 2 dos golpes foram desferidos com tal força a ponto de atravessar cinturões espessos de músculo e osso. Não foi, evidentemente, um crime científico, disse Poirot. Foi tudo, menos científico, completou o Dr. Constantine. Os golpes parecem ter sido aplicados a esmo, sem pensar. Alguns pegaram de raspão, mal causando qualquer dano. É como se alguém tivesse fechado os olhos e atacado às cegas, sem parar, em um frenesi. C.S. Unifeme, afirmou de novo o chefe de trem. As mulheres são assim. Quando estão enraivecidas, têm uma força imensa. Balançou o queixo com tal segurança que todos suspeitaram. De que ele falava por experiência própria.
Tenho, talvez, algo a contribuir com seu acervo de informações, e disse Poirot. Monsieur Hatchett falou comigo ontem. Ele contou, até onde pude compreender, que sua vida estava em perigo. Queima de arquivo, essa é a expressão americana, não é? Disse Monsieur Bolt. Então não é mulher. É um gangster ou matador. O chefe de trem aparentou desconsolo por sua teoria não ter dado em nada. Se for isso, declarou Poirot, parece ter sido executado de maneira muito amadora. Seu tom expressou uma desaprovação profissional. Há um americano grandalhão no trem, sugeriu Monsieur Bolt, dando continuidade à sua ideia. Um homem de aparência comum, com roupas horríveis. Masca chicletes, o que, acredito, não se faz nos melhores círculos. Sabem de quem estou falando? O condutor da Wagon-Lit, a quem ele apelou, assentiu. Oui, Monsieur, do número 16. Mas não pode ter sido ele. Eu teria visto entrando ou saindo da cabine. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas entraremos nisso a seguir. A questão é, o que fazer? Olhou para Poirot. Poirot devolveu o olhar. Vamos lá, meu amigo, lhe incitou Monsieur Bolt. Compreende o que estou prestes a lhe pedir. Sei de seus poderes. Tome as rédeas desta investigação. Não recuse. Veja, para nós isso é sério, falo pela Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Quando enfim a polícia iugoslava chegar, será tão mais simples se pudermos apresentar-lhes uma solução. Caso contrário, atrasos, aborrecimentos, mais 1 milhão de inconveniências. Talvez, quem sabe, aborrecimentos sérios para pessoas inocentes. Em lugar disso, você resolve o mistério. Diremos, ocorreu um assassinato, este é o criminoso. E supondo que eu não resolva? Ah, mon cher. A voz de Monsieur Bolt tomou ares de aliciamento. Sei de sua reputação. Conheço um pouco de seus métodos. Este é um caso ideal. Pesquisar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir se são de boa fé, tudo isso leva tempo e é uma inconveniência sem fim. Porém, já não o escutei dizer que, muitas vezes, para resolver um caso, um homem só precisa se recostar na poltrona e refletir? Faça isso. Interrogue os passageiros do trem, veja o corpo, examine que pistas existem e então, bem, acredito no seu talento. Estou seguro de que não é uma gabarolice à toa. Recoste-se e pense, use, como tantas vezes já o escutei dizer, as pequenas células cinzentas do seu cérebro, e então saberá. Debruçou-se para a frente, olhando com afeto para o amigo. Sua fé me comove, meu amigo, declarou Poirot emotivo. Como diz, não pode ser um caso difícil. Eu mesmo, ontem à noite, mas não falemos disso agora. Na verdade, este problema me intriga. Estava refletindo, não faz nem meia hora, que muitas horas de tédio nos aguardam enquanto estamos presos aqui. E agora, um enigma cai pronto na minha mão. Aceita, então? Perguntou Monsieur Bolt em tom ansioso. Se entendo. Está colocando o caso em minhas mãos. Bom, estamos todos a seu dispor. Para começar, gostaria de uma planta baixa do comboio Istambul-Calais, com anotações dos nomes das pessoas que estavam ocupando as diferentes cabines, e também gostaria de ver os passaportes e bilhetes de passagem de cada um. Michel vai lhe conseguir isso. O condutor deixou a cabine. Que outros passageiros estão no trem? Perguntou Poirot. Neste carro, Dr. Constantine e eu somos os únicos viajantes. No carro de Bucareste está um senhor idoso com uma perna aleijada. É bem conhecido do condutor. Além desses, temos os vagões comuns, mas esses não nos interessam já que foram trancados depois de servirem o jantar ontem à noite. Além do Istambul-Calais, temos apenas o vagão-restaurante. Então me parece, Poirot foi dizendo devagar, que devemos
Procurar por nosso assassino no carro Istambul-Calais, virou-se para o doutor. É isso que o senhor estava sugerindo, acho. O grego assentiu. Passava meia hora da meia-noite quando nos deparamos com o banco de neve. Ninguém pode ter deixado o trem depois disso. Monsieur Bulk disse com ar solene. O assassino está entre nós, no trem, agora. Capítulo 6. Uma mulher. Primeiro de tudo, disse Poirot, gostaria de ter uma palavrinha ou duas com o jovem Monsieur McQueen. Pode ser que nos ofereça informações valiosas. Certamente, disse Monsieur Bulk. Voltou-se para o chefe de trem. Vá chamar o Sr. McQueen. O chefe de trem deixou o vagão. O condutor retornou com um maço de passaportes e passagens. Monsieur Bulk recebeu-os. Obrigado, Michel. Seria melhor agora, penso eu, se retornasse a seu posto. Tomaremos seu testemunho formalmente mais tarde. Muito bem, Monsieur. Michel, por sua vez, deixou o vagão. Depois de falarmos com o jovem McQueen, disse Poirot, talvez Monsieur le Docteur pudesse me acompanhar até a cabine do homem morto. Com certeza. Depois de terminarmos aqui. Mas naquele instante o chefe de trem retornava com Hector McQueen. Monsieur Bulk levantou-se. Estamos um pouco espremidos aqui, disse em tom agradável. Tome o meu assento, Sr. McQueen. Monsieur. Poirot vai sentar-se de frente para o senhor, assim. Virou-se para o chefe de trem. Retire todo mundo do vagão-restaurante, pediu, e deixe o espaço livre para Monsieur Poirot. Vai conduzir suas entrevistas lá, mon cher? Seria muitíssimo conveniente, sim, e concordou Poirot. McQueen ficou olhando de um para o outro, sem conseguir acompanhar direito a rápida conversa em francês. Qu'est-ce que o y? Começou com um tremendo esforço. Pourquoi? Com um gesto vigoroso, Poirot dirigiu para o assento do canto. Sentou-se e recomeçou. Pourquoi? Então se apercebendo e voltando à própria língua, o que se passa com o trem? Aconteceu alguma coisa? Olhava para os presentes. Poirot assentiu. Exato. Aconteceu alguma coisa. Prepare-se para um choque. Seu empregador, Sr. Hatchett, está morto. Os lábios de McQueen se repuxaram em um assovio. Exceto por seus olhos terem clareado um tom, não demonstrou sinais de choque ou angústia. Então o pegaram no fim das contas e disse: O que exatamente quer dizer com esse comentário, Sr. McQueen? McQueen hesitou. Está subentendendo, disse Poirot, que Sr. Hatchett foi assassinado. Não foi? Dessa vez, McQueen mostrou sinais de surpresa. Ora, sim, prosseguiu devagar. Foi bem isso que pensei. Está dizendo que ele simplesmente morreu enquanto dormia? Ora, o velho era forte como. Parou, desnorteado, tentando um sorriso. Não, disse Poirot. Sua suposição foi muito certeira. Sr. Hatchett foi assassinado. Apunhalado. Mas gostaria de saber por que estava tão certo de que era assassinato e não apenas um falecimento. McQueen hesitou. Preciso esclarecer, e disse. Quem exatamente é o senhor? E o que tem a ver com isso? Represento a Compagnie Internationale des Wagons. Litz fez uma pausa e acrescentou, sou detetive. Meu nome é Hercule Poirot. Caso esperasse causar algum efeito, não conseguiu. McQueen disse apenas. Ah, é? E esperou que o outro continuasse. Talvez reconheça meu nome. Ora, parece um pouco familiar, só que sempre achei que fosse de um costureiro para senhoras. Hercule Poirot olhou para ele com desgosto. É inacreditável, disse. O que é inacreditável?
Nada. Vamos avançar com o assunto em questão. Quero que me conte, Sr. McQueen, tudo o que sabe sobre o morto. Não era parente dele? Não, era secretário dele. Por quanto tempo trabalhou nesse posto? Pouco mais de 1 ano. Por gentileza, me dê todas as informações que puder. Bem, conheci o Sr. Hatchett há pouco mais de 1 ano quando estive na Pérsia. Poirot interrompeu. O que estava fazendo lá? Viajara de Nova York para prospectar uma concessão de petróleo. Não suponho que vá querer saber os detalhes. Meus amigos e eu fomos bastante logrados naquela situação. O Sr. Hatchett estava hospedado no mesmo hotel. Havia tido recentemente uma discussão com seu secretário. Ofereceu-me o posto, e eu aceitei. Estava sem perspectivas e aliviado por encontrar um trabalho bem remunerado assim de pronto. E desde então? Viajamos por aí. O Sr. Hatchett queria ver o mundo. Sentia-se impossibilitado por não saber falar outras línguas. Atuei mais como mensageiro do que como secretário. Era uma vida agradável. Agora me conte tudo o que souber sobre seu empregador. O rapaz deu de ombros. Uma expressão perplexa tomou-lhe a face. Não é tão fácil assim. Qual era o seu nome completo? Samuel Edward Hatchett. Era cidadão americano? Sim. De que parte da América ele vinha? Não sei. Bem, conte o que sabia. A bem da verdade, Sr. Poirot, não sei nada. O Sr. Hatchett nunca falou de si ou de sua vida na América. Por que acha que não o fazia? Não sei. Eu imaginava que talvez se envergonhasse de suas origens. Alguns homens são assim. Essa lhe parece uma explicação satisfatória? Francamente, não. Tem parentes? Nunca mencionou ninguém. Poirot forçou o assunto. O senhor deve ter formulado alguma teoria, Sr. McQueen. Bem, sim, o fiz. Primeiro, porque não acredito que Hatchett fosse seu nome verdadeiro. Acho que ele saiu da América em definitivo para fugir de alguém ou de alguma coisa. Acho que ele estava tendo êxito nisso até poucas semanas atrás. E então? Começou a receber cartas com ameaças. Chegou a vê-las? Cheguei. Era tarefa minha cuidar da correspondência dele. A primeira carta chegou há 15 dias. Essas cartas foram destruídas? Não, acho que tenho alguma coisa ainda nos meus arquivos. Sei que uma delas Hatchett rasgou num acesso de raiva. Devo buscá-las para o senhor? Se puder fazer a bondade. McQueen deixou a cabine. Retornou poucos minutos depois e apresentou 2 folhas de papel bastante sujas diante de Poirot. A primeira dizia o seguinte: achou que poderia nos enganar e escapar ileso, não foi? Por nada nesse mundo. Estamos dispostos a pegar você, Hatchett, e nós vamos pegar você. Não havia assinatura. Sem qualquer comentário além de um erguer de sobrancelhas, Poirot apanhou a segunda. Vamos levá-lo para uma voltinha, Hatchett. Muito em breve. Vamos apanhá-lo, está entendendo? Poirot baixou a carta. O estilo é monótono. Exclamou. Até mais do que a letra. McQueen fitou-o. O senhor não observaria isso, disse Poirot com ar satisfeito. Exige um olho treinado para perceber esses detalhes. Esta carta não foi escrita por uma pessoa só, Sr. McQueen. 2 ou mais indivíduos a redigiram, cada um escrevendo uma letra de cada palavra por vez. Também a escrita está em letra de forma. O que torna a tarefa de identificar a caligrafia muito mais difícil. Fez uma pausa, então falou. Sabia que o Sr. Hatchett tentou contratar meus serviços? Do senhor? O tom estupefato de McQueen revelou a Poirot quase com total certeza que o rapaz não sabia de nada. Ele assentiu.
Sim. Estava alarmado. Diga-me, como ele reagiu quando recebeu a primeira carta? McQueen hesitou. Difícil dizer. Ele, deixou de lado com uma risada daquele jeito quieto dele. Porém, de alguma forma, o rapaz estremeceu de leve, senti como se houvesse muita coisa acontecendo por trás daquela calma toda. Poirot assentiu. Então perguntou algo inesperado. Sr. McQueen, pode me dizer, com toda honestidade, exatamente como via seu empregador? O senhor gostava dele? Hector McQueen demorou um instante para responder. Não, e disse por fim. Não gostava. Por quê? Não sei dizer exatamente. Ele sempre tinha um jeito agradável, fez uma pausa e então disparou. Vou lhe dizer a verdade, Sr. Poirot, não gostava dele. Era, tenho certeza, um homem cruel e perigoso. Devo admitir, contudo, que não tenho motivos que deem lastro às minhas opiniões. Obrigado, Sr. McQueen. Uma última pergunta. Quando foi a última vez que viu o Sr. Hatchett vivo? Ontem à noite, em torno das... Pensou por um momento. 10 horas, eu diria. Fui à cabine dele para anotar alguns memorandos. Sobre qual assunto? Alguns azulejos e cerâmicas antigas que comprou na Pérsia. O que entregaram não corresponde ao que ele comprou. Estava correndo uma longa e enfadonha troca de correspondências sobre o assunto. E essa foi a última vez em que o Sr. Hatchett foi visto vivo? Sim, suponho. Sabe quando foi que o Sr. Hatchett recebeu a última carta ameaçando-o? Na manhã do dia em que partimos de Constantinopla. Há mais uma pergunta que preciso fazer, Sr. McQueen. O senhor tinha problemas com o seu empregador? Os olhos do rapaz piscaram de repente. Esse é o momento em que supostamente devo sentir arrepios na espinha. Usando a frase dos best-sellers, o senhor não tem nenhuma prova contra mim. Hatchett e eu nos dávamos muito bem. Talvez, Sr. McQueen, pudesse me fornecer seu nome completo e endereço na América. McQueen informou seu nome, Hector Villard McQueen, e um endereço em Nova York. Poirot recostou-se nas almofadas. Isso é tudo no momento, Sr. McQueen, disse. Ficaria agradecido se guardasse a notícia da morte do Sr. Hatchett por um tempo. O criado dele, Masterman, vai precisar saber. É provável que já saiba, Poirot respondeu, seco. Se for assim, tente fazê-lo segurar a língua. Não será difícil. É britânico e faz o que chama de guardar tudo para si. Tem uma péssima opinião dos americanos e não tem opinião nenhuma sobre qualquer outra nacionalidade. Obrigado, Sr. McQueen. O americano deixou o vagão. Então? Perguntou Monsieur Bolt. Acredita no que diz esse rapaz? Parece honesto e direto. Não fingiu nenhum afeto pelo empregador como provavelmente teria feito caso estivesse envolvido de alguma forma. É verdade que o Sr. Hatchett não lhe contou que tentará contratar meus serviços e fracassara, mas não acho que seja uma circunstância que provoque suspeitas. Imagino que o Sr. Hatchett fosse um cavalheiro que resguardava suas intenções sempre que possível. Então você declara ao menos uma pessoa inocente do crime, disse Monsieur Bolt com ar jovial. Poirot lançou-lhe um olhar reprovador. Eu suspeito de todo mundo até o último minuto, disse. Mesmo assim, devo admitir que não enxergo o sóbrio e ajuizado McQueen perdendo a cabeça e esfaqueando a vítima 12 ou 14 vezes. Não está absolutamente de acordo com o perfil psicológico dele. Não, e concordou Sr. Bolt, pensativo. É a atitude de um homem levado às raias da loucura com um ódio frenético, sugere mais um temperamento latino. Ou sugere, como insiste nosso amigo chefe de trem, uma mulher. Capítulo 7. O corpo. Seguido pelo Dr. Constantine, Poirot fez o trajeto até o vagão seguinte e a cabine ocupada pelo assassinado. O condutor veio e abriu a porta para eles com a chave. Os dois entraram.
Poirot voltou-se com ar interrogativo para o seu acompanhante. O quanto esta cabine foi remexida? Ninguém tocou em nada. Fui cuidadoso para não mover o corpo enquanto realizei meu exame. Poirot assentiu. Olhou ao redor. A primeira sensação que impactava os sentidos era o frio intenso. A vidraça fora baixada ao máximo, e a persiana, recolhida para cima. Brrr, Poirot observou. O outro sorriu de modo apreciativo. Não gostei da ideia de fechar, disse. Poirot examinou a janela com cuidado. Tem razão, e anunciou. Ninguém saiu do vagão por aqui. É possível que a intenção da janela aberta fosse sugerir o fato, mas, se for assim, a neve derrotou o objetivo do assassino. Examinou a moldura da janela com cuidado. Retirando um pequeno estojo do bolso, soprou um pouco de poeira sobre ela. Nenhuma impressão digital, disse. Isso significa que foi limpo. Bem, se encontrássemos digitais, teriam nos revelado muito pouco. Teriam sido as do Sr. Hatchet, do lacaio ou do condutor. Criminosos não cometem esse tipo de erro hoje em dia. E, sendo assim, acrescentou com alegria, podemos muito bem fechar a janela. Decididamente está um frigorífico aqui. Casou a ação à palavra e voltou sua atenção pela primeira vez para a figura imóvel deitada no beliche. Hatchet estava deitado de costas. A parte de cima do pijama, manchada com marcas cor de ferrugem, fora desabotoada e jogada para trás. Precisei enxergar a natureza dos ferimentos, explicou o doutor. Poirot assentiu. Inclinou-se sobre o corpo. Por fim, endireitou-se com uma leve careta. Não é bonito, disse. Alguém deve ter ficado aqui apunhalando sem parar. São quantos ferimentos exatamente? Contei 12. 1 ou 2 são tão leves que podem ser considerados arranhões. Por outro lado, pelo menos 3 foram capazes de causar a morte. Algo no tom de voz do médico chamou a atenção de Poirot. Dirigiu-lhe um olhar penetrante. O pequeno grego estava parado olhando para o corpo com uma expressão de perplexidade. Algo lhe parece esquisito, não é mesmo? Perguntou com jeito. Fale, meu amigo. Há algo aqui que o deixa perplexo? Tem razão, e reconheceu o outro. O quê? O senhor vê, esses 2 ferimentos, aqui e aqui, e apontou. São profundos, cada corte deve ter rompido vasos sanguíneos e, ainda assim, as bordas não estão esgarçadas. Não sangraram conforme o esperado. O que isso sugere? Que o homem já estava morto, falecido há pouco tempo, quando os golpes foram desferidos. Mas é certamente absurdo. Pareceria absurdo, disse Poirot pensativo. A menos que nosso assassino tenha imaginado que não cumprirá a missão com propriedade e tenha retornado para garantir, mas isso é claramente absurdo. Algo mais? Bem, só mais uma coisa. Que é? Vê este ferimento aqui, sob o braço direito, próximo ao ombro direito. Segure meu lápis. Poderia desferir este golpe? Poirot ergueu o braço. Precisamente, e disse. Entendo. Com a mão direita seria de uma dificuldade excessiva, quase impossível. A pessoa teria de fazê-lo de modo muito desajeitado. Já se o golpe fosse dado com a mão esquerda. Exato, Monsieur Poirot. Aquele golpe foi certamente desferido com a mão esquerda. Então nosso assassino é canhoto? Não, é mais complicado do que isso, não é? Como está dizendo, Monsieur Poirot. Alguns desses outros são evidentemente ocasionados pelo uso da mão direita. 2 pessoas. Voltamos às 2 pessoas, murmurou o detetive. Perguntou de modo abrupto. A luz estava acesa? Difícil dizer. Ela é desligada pelo condutor todas as manhãs em torno das 10 horas. Os interruptores vão nos dizer, declarou Poirot.
Examinou o interruptor da lâmpada de cima e também o do abajur móvel sobre a cama. O primeiro estava desligado. O segundo estava fechado. Ebin falou, pensativo. Temos aqui uma hipótese do primeiro e do segundo assassino, como o grandioso Shakespeare colocaria. O primeiro assassino apunhalou a vítima e saiu da cabine, desligando a luz. O segundo assassino entrou no escuro, não viu que o trabalho dele ou dela já estava feito e apunhalou pelo menos 2 vezes um corpo já morto. Que penseis vós disso? Magnífico, disse o doutor com entusiasmo. Os olhos do outro brilharam. Acha mesmo? Fico contente. Soou para mim como se fosse um disparate. Que outra explicação pode haver? É o que estou me perguntando. Estamos diante de uma coincidência ou então o quê? Há qualquer outra inconsistência? Do tipo que apontaria o envolvimento de 2 pessoas? Acho que poderíamos dizer que sim. Alguns desses golpes, tais como já descrevi, apontam para uma fraqueza, uma falta de força ou de determinação. São golpes débeis, que pegaram de raspão. Mas este aqui e esse outro, apontou de novo. Muita força foi necessária para acertar esses 2. Penetraram no músculo. Foram, em sua opinião, executados por um homem? Com toda certeza. Não poderiam ter sido desferidos por uma mulher. Uma mulher jovem, vigorosa e atlética, poderia ter acertado, ainda mais se estivesse tomada por uma forte emoção, mas sou da opinião de que isso é bastante improvável. Poirot ficou em silêncio por alguns instantes. O outro perguntou ansioso. Entende o que quero dizer? Perfeitamente, disse Poirot. A questão começa a se esclarecer de forma maravilhosa. O assassino era um homem de grande força, era fraco, era uma mulher, era destro, era canhoto. Ah? Serre golo, tussa. Falou com súbita raiva. E a vítima, o que faz durante tudo isso? Grita? Ele se debate? Ele se defende? Enfiou a mão embaixo do travesseiro e puxou a pistola automática que Ratchet lhe mostrará no dia anterior. Carregada, está vendo, e assinalou. Olharam ao redor. A roupa de uso diurno de Ratchet estava pendurada nos ganchos da parede. Na pequena mesinha formada pela tampa da pia estavam vários objetos, dentaduras em um copo d'água, outro copo, vazio, uma garrafa de água mineral, uma grande frasqueira e um cinzeiro contendo uma ponta de charuto e alguns fragmentos queimados de papel. Também 2 fósforos queimados. O doutor apanhou o copo vazio e cheirou. Aqui está a explicação para a inércia da vítima, disse baixinho. Foi drogado? Foi. Poirot assentiu. Apanhou os 2 fósforos e analisou-os com cuidado. Tem uma pista então? Perguntou ansiosamente o doutorzinho. Esses 2 palitos são de formatos diferentes, afirmou Poirot. Um é mais chato que o outro. Vê? É do tipo que oferecem a bordo, disse o médico com capa de papel. Poirot estava apalpando os bolsos da roupa de Ratchet. Em seguida, puxou uma caixa de fósforos. Comparou-os com atenção. O mais arredondado é o fósforo riscado pelo Sr. Ratchet. Declarou. Vamos ver se ele também tem o do tipo mais achatado. Mas a busca seguinte não revelou nenhum outro fósforo. Os olhos de Poirot ricocheteavam pela cabine. Estavam brilhantes e aguçados como os de um pássaro. Era perceptível que nada escaparia ao seu escrutínio. Com uma breve exclamação, inclinou-se e apanhou algo do chão. Era um quadrado pequeno de cambraia muito diáfana. Nosso amigo, o chefe de trem, tinha razão. Havia uma mulher envolvida nisso. E, o que é muitíssimo conveniente, ela deixa cair seu lenço. Disse Poirot. Tal como acontece nos livros e nos filmes. Para deixar as coisas ainda mais fáceis para nós, está marcado com uma inicial. Que golpe de sorte!
exclamou o doutor. E não é? Disse Poirot. Algo no tom dele surpreendeu o doutor. Porém, antes que pudesse pedir algum esclarecimento, Poirot já mergulhara de novo no chão. Dessa vez, apresentou um objeto na mão estendida, um limpador de cachimbo. Talvez seja do Sr. Hatchett? Sugeriu o médico. Não há nenhum cachimbo nos bolsos dele e nada de tabaco ou nenhuma bolsinha de guardar tabaco. Então é uma pista. É? Decididamente. E, mais uma vez, deixada para trás de forma muito conveniente. Uma pista masculina dessa vez, perceba. Não dá para reclamar da falta de pistas neste caso. Temos pistas em abundância. A propósito, o que fez com a arma do crime? Não havia sinal da arma. O assassino deve ter levado consigo. Fico imaginando o motivo, ponderou Poirot. É? O doutor estivera explorando com delicadeza os bolsos do pijama do morto. Deixei escapar isso, falou. Desabotoei a camisa e joguei aberta para os lados. Do bolso do peito, puxou um relógio de ouro. A tampa estava barbaramente amassada, e os ponteiros liam 1h15. Está vendo? Gritou Constantine em tom animado. Isso nos dá a hora do crime. Fecha com meus cálculos. Entre meia-noite e 2 da manhã foi o que eu disse, e mais provavelmente a 1 hora, embora seja difícil ter precisão nesses casos. E bem, aqui temos a confirmação. 1h15. Esta foi a hora do crime. É possível, sim. É certamente possível. O doutor olhou para ele com curiosidade. Vai me perdoar, Monsieur Poirot, mas não o estou compreendendo. Eu mesmo não compreendo, disse Poirot. Não estou entendendo nada e, como está percebendo, isso me preocupa. Suspirou e inclinou-se sobre a mesinha, examinando os fragmentos queimados de papel, murmurou consigo. O que preciso agora é de uma caixa de chapéu feminino à moda antiga. O Dr. Constantine não sabia como reagir àquele comentário singular. Em todo caso, Poirot não lhe deu tempo para questionamentos. Abrindo a porta do corredor, chamou o condutor. O homem atendeu correndo. Quantas mulheres temos neste vagão? O condutor contou nos dedos. 1, 2, 3, 6, Monsieur. A velha americana, a sueca, a jovem inglesa, a condessa Andreni, Madame a princesa Dragomirov e sua criada. Poirot considerou. Todas elas têm caixas de guardar chapéus, não? Sim, Monsieur. Então me traga, deixe-me ver, sim, a da senhora sueca e a da criada. São nossa única esperança. Diga-lhes que há algum regulamento da alfândega, qualquer coisa que lhe ocorrer. Não será um problema, Monsieur. Nenhuma delas está em sua cabine no momento. Então seja rápido. O condutor partiu. Retornou com as 2 caixas. Poirot abriu a da criada e jogou-a de lado. Depois abriu a da senhora sueca e exclamou de satisfação. Removendo os chapéus com cuidado, expôs umas armações arredondadas de tela de arame. Ah, aqui está o que precisamos. Há mais ou menos 15 anos, as caixas de chapéus eram feitas dessa forma. A pessoa espetava através do chapéu com um alfinete para prender nessa corcunda de arame. Enquanto falava, removia com habilidade 2 das presilhas. Depois, recondicionou a caixa e disse ao condutor para devolver ambas ao lugar de origem. Quando a porta tornou a se fechar, voltou-se para o companheiro. Veja o senhor, meu caro doutor, não sou do tipo que se fia em procedimentos de peritos. É a psicologia que estou buscando, não a impressão digital ou a cinza do cigarro. Mas, neste caso, estou aberto a um pouco de assistência científica. Esta cabine está cheia de pistas, mas como garantir que essas pistas são de fato o que aparentam ser? Não estou compreendendo bem, Monsieur Poirot. Bom, vou lhe dar um exemplo, e encontramos um lenço de mulher.
Foi uma mulher que o deixou cair? Ou um homem que, cometendo o crime, pensou consigo: vou fazer com que pareça ser um crime feminino. Vou esfaquear meu inimigo um número desnecessário de vezes, fazendo com que alguns dos golpes pareçam bem fracos e ineficientes, e vou deixar cair este lenço onde ninguém vai deixar de ver. Essa é uma possibilidade. Então há outra. Foi uma mulher que o matou e deixou cair de propósito o limpador de cachimbo para fazer parecer que foi trabalho masculino? Ou devemos levar a sério a suposição de que duas pessoas, um homem e uma mulher, estão envolvidos separadamente e que cada um deles foi descuidado a ponto de deixar cair uma pista sobre sua identidade? Essa é uma coincidência. Um pouco grande demais. Mas onde entra a caixa de chapéu? Perguntou o doutor, ainda perplexo. Ah! Estou chegando lá. Como digo, essas pistas, o relógio parado a 1h15, o lenço, o limpador de cachimbo, podem ser genuínas ou podem ser falsas. Quanto a isso ainda não posso dizer. Mas existe aqui uma pista em relação à qual acredito, embora, de novo, possa estar equivocado, que não foi adulterada. Estou me referindo ao fósforo achatado, Monsieur le Docteur. Acredito que esse palito de fósforo foi usado pelo assassino, não por Hatchet. Foi usado para queimar algum tipo de papel incriminador. Possivelmente um bilhete. Se for assim, havia algo naquele bilhete, algum equívoco, algum erro, que deixava uma pista possível do agressor. Vou me empenhar em ressuscitar o que quer que tenha sido. Saiu da cabine e retornou momentos depois com um pequeno fogareiro a álcool e um par de pinças curvas. Eu as utilizo para os bigodes, e disse, referindo-se ao último item. O doutor assistiu à cena com grande interesse. Poirot achatou os 2 cocurutos de arame e, com todo cuidado, manobrou o fragmento carbonizado de papel para cima de um deles. Depositou outro por cima daquele primeiro e, depois, prendendo os 2 pedaços juntos com as pinças, segurou a coisa toda sobre a chama do fogareiro. É uma solução muito improvisada, falou por cima do ombro. Vamos torcer para que atinja nosso objetivo. O doutor observava o procedimento com atenção. O metal começou a brilhar. De repente, viu a tênue indicação de letras. As palavras foram se formando devagar, palavras de fogo. Era um fragmento muito pequeno. Apenas 4 palavras e parte de uma quinta apareceram. Lembre da pequena Daisy Armstrong. Ah! Poirot exclamou com um tom agudo. Isso lhe diz alguma coisa? Perguntou o médico. Os olhos de Poirot brilhavam. Baixou a pinça com cuidado. Sim, e falou. Sei o nome verdadeiro do morto. Agora sei por que teve de deixar a América. Como se chamava? Cassetti. Cassetti, Constantine uniu as sobrancelhas. Isso remete a algo. De alguns anos atrás. Não consigo lembrar. Foi um caso na América, não foi? Sim, disse Poirot. Um caso que aconteceu na América. Além disso, Poirot não estava disposto a ser comunicativo. Olhou ao redor enquanto continuava. Trataremos de tudo isso mais adiante. Vamos primeiro nos certificar de que vimos tudo o que há para ser visto aqui. Com rapidez e habilidade, revistou mais uma vez os bolsos das roupas do falecido, mas não encontrou nada de interesse ali. Tentou a porta divisória que dava acesso à cabine ao lado, mas estava trancada pelo outro lado. Há algo que não entendo, disse o Dr. Constantine. Se o assassino não fugiu pela janela, e se esta porta que se comunica com a outra cabine estava trancada pelo outro lado, e se a porta que dá para o corredor não apenas estava trancada por dentro como tinha até corrente, como foi que o assassino saiu da cabine? É o que a plateia se pergunta quando uma pessoa com as mãos e os pés atados é enfiada dentro de um baú, e desaparece. Está sugerindo. Estou sugerindo, explicou Poirot, que, se o assassino tinha a intenção de nos fazer acreditar que escapara pela janela, naturalmente faria parecer como se as outras 2 saídas fossem impossíveis.
Como a pessoa que desaparece no armário do mágico, é um truque. Cabe a nós descobrir como o truque é feito. Trancou a porta divisória no lado deles. Para o caso, disse-lhe a excelente senhora Hubbard de enfiar na cabeça que vai obter detalhes do crime em primeira mão para escrever para sua filha. Olhou ao redor mais uma vez. Não resta mais nada a fazer aqui, acho. Vamos nos reunir com Monsieur Bulk. Capítulo 8. O caso Armstrong. Encontraram Monsieur Bulk terminando de comer uma omelete. Achei melhor servirem o almoço imediatamente no vagão-restaurante, e disse. Mais tarde vai ser limpo, e Monsieur Poirot pode conduzir ali seu inquérito dos passageiros. Nesse meio tempo, pedi para trazerem comida para nós três aqui. Uma ideia excelente, concordou Poirot. Nenhum dos outros dois estava com fome, mas a refeição foi logo consumida, e só depois de tomarem o café que Monsieur Bulk mencionou o assunto que ocupava a mente de todos. E bien? Perguntou. E bien, descobri a identidade da vítima. Sei porque lhe foi indispensável abandonar a América. Quem era ele? Lembra-se de ter lido sobre o bebê Armstrong? Este era o homem que matou a pequena Daisy Armstrong, Casseti. Agora me lembro. Um caso chocante, embora não me recorde dos detalhes. Coronel Armstrong era um cidadão inglês, condecorado com a Cruz Vitória. Era parte americano, já que a mãe dele era filha de W. Vanderbilt, o milionário de Wall Street. Casou-se com a filha de Linda Arden, a atriz trágica americana mais famosa da época. Os dois moravam na América e tiveram uma criança, uma menina, a quem idolatravam. Quando completou 3 anos, foi sequestrada, e uma quantia de um valor impossível, exigida como pagamento pelo retorno da menina. Não vou lhes cansar com todos os meandros que se seguiram. Vou direto ao momento quando, depois de terem pago a enorme quantia de $200.000, o corpo da criança morta foi encontrado, sendo que já estava morta há pelo menos 15 dias. A indignação pública tomou proporções febris. E o pior ainda estava por vir. A senhora Armstrong estava grávida de um segundo bebê. Seguindo-se ao choque da descoberta, deu à luz a um prematuro natimorto e ela própria também morreu. O marido, de coração partido, deu-se um tiro. Mon Dieu, que tragédia! Agora estou lembrado, disse Monsieur Bulk. Aconteceu mais uma morte, se me recordo bem? Sim, uma babá francesa ou suíça. A polícia estava convencida de que ela tinha algum conhecimento do crime. Recusaram-se a acreditar nas negações histéricas. Por fim, em um ataque de desespero, a pobre moça se atirou de uma janela e morreu. Foi comprovado mais tarde que ela era absolutamente inocente de qualquer cumplicidade. Não é bom nem pensar, disse Monsieur Bulk. Por volta de 6 meses mais tarde, esse homem, Casseti, foi preso como mandante da gangue que sequestrara a criança. Já haviam usado os mesmos métodos no passado. Se a polícia demonstrava a possibilidade de rastreá-los, matavam o prisioneiro, escondiam o corpo e continuavam a extrair tanto dinheiro quanto possível até o crime ser descoberto. Agora, vou deixar uma coisa bem clara, meu amigo. Casseti era o culpado. Contudo, por conta da imensa riqueza que acumulara e do poder secreto que exercia sobre várias pessoas, foi inocentado em razão de alguma imprecisão técnica. Mesmo assim, teria sido linchado pelo povo se não fosse esperto o suficiente para tomar um chá de sumiço. Agora está claro para mim o que aconteceu. Mudou de nome e abandonou a América. Desde então, tem sido um cavalheiro de prazeres, viajando o mundo e vivendo de renda. Ah! Que é o animal. O tom de Monsieur Bulk era flagrante de um desgosto profundo. Não posso lamentar a morte do sujeito, de jeito nenhum. Concordo. Tu de meme, não era necessário que fosse morto no Expresso Oriente. Há outros lugares. Poirot sorriu de leve. Entendeu que Monsieur Bulk era tendencioso naquele quesito. A pergunta que nos devemos fazer é esta, e disse.
Seria este assassinato o trabalho de uma gangue rival, a quem Cassetti enganou no passado, ou seria um ato de vingança pessoal? Poirot explicou sua descoberta das poucas palavras no fragmento carbonizado de papel. Se estiver certo em meu palpite, então a carta foi queimada pelo assassino. Por quê? Porque mencionava a palavra Armstrong, que era a chave do mistério. Existe algum membro vivo da família Armstrong? Isso, infelizmente, não sei dizer. Acho que me recordo de ler algo sobre uma irmã mais nova da senhora Armstrong. Poirot passou a relatar as conclusões que articulara em conjunto com o Dr. Constantine. Monsieur Bourke se avivou à menção do relógio quebrado. Isso parece nos dar a hora do crime com exatidão. Sim, disse Poirot. É muito conveniente. Havia qualquer coisa indescritível no seu tom de voz que fez com que os outros dois o olhassem com curiosidade. O senhor mesmo diz que ouviu Ratchet falando com o condutor às 20 para 1? Poirot relatou com exatidão o que ocorrerá. Bem, e disse Monsieur Bourke, isso ao menos prova que Cassetti, ou Ratchet, como continuarei a chamá-lo, estava com certeza vivo às 20 para 1. 23 minutos, para ser preciso. Então às 0h37, para formalizarmos, o Sr. Ratchet estava vivo. Ao menos temos este fato. Poirot não respondeu. Ficou sentado olhando pensativo para frente. Houve uma batida na porta, e o atendente do restaurante entrou. O vagão-restaurante está vazio agora, Monsieur, avisou. Iremos para lá, e disse Bourke, levantando-se. Posso acompanhá-los? Perguntou Constantine. Certamente, meu caro doutor. A menos que Monsieur Poirot tenha alguma objeção? De modo algum. De modo algum, disse Poirot. Depois de trocarem cortesias na questão de ordem, apres-vos, Monsieur. Mas não, apres-vos, saíram da cabine.